O problema é quando o pastor Moisés saía para retiro. O problema era quando o pastor Moisés ele ia para o monte orar, ficava o segundo encarregado, aleluia, ficava o segundo pastor. E aí o que acontecia? O povo apertava com ele, aleluia, via que Moisés não estava, via que Moisés, aleluia, já estava lá no monte, já estava 40 dias, aleluia, ficou lá o Arão, aleluia, o irmão de Moisés, é irmão, mas não é Moisés, aleluia, estava lá o Arão, e o Arão, meus irmãos, era apertado pelo povo, aleluia. Vamos seguir viagem, aleluia. Moisés morreu, Moisés padeceu, Moisés morreu lá no monte. Vamos seguir viagem. Deus quer que nós sigamos viagem, aleluia. Olha, Arão, faz o seguinte: nós nem conhecemos esse Deus de Moisés. Ele fala tanto desse Deus, aleluia. Ele vai para o monte orar, volta e fala do Deus dele. Ele vai para o monte orar e traz uma revelação que nós temos que andar em santidade, aleluia. Que o crente não pode isso, que o crente não pode aquilo, que o crente tem que andar assim, que o crente tem que andar assado, aleluia. Ele vai para o monte orar, ele busca a revelação e vem aqui e traz para nós. Mas nós nunca vimos a face desse Deus. Nós nunca vimos a face desse Deus. Olha, Arão, dessa vez Moisés está demorando muito. Faz o seguinte: faz um Deus que nós conseguimos ver. Prepara para nós um Deus que nós podemos ver. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o Deus de Arão, lá no capítulo 32 de Êxodo, o Deus que estava revelado no coração de Arão, aleluia, não era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas era um bezerro de ouro, aleluia. Quando não tem-se a revelação de Deus, aleluia, o homem cria o seu próprio Deus, aleluia. Só faltou uma oportunidade para que Arão viesse a trazer a todos o Israel, a todo o povo de Deus, aleluia, o que estava dentro do seu coração. Arão obedecia a Moisés, Arão fazia os sacrifícios, Arão fazia tudo que Moisés dizia, aleluia, porque Moisés era o líder. Mas se Arão ficasse por líder como ficou naquela hora, aleluia, Arão tirou do seu coração uma imagem, aleluia, de um bezerro de ouro para conduzir o povo. Meus irmãos, a pessoa que não tem a revelação, ele forma o seu próprio Deus, aleluia, ele forma o seu próprio Deus e começa a adorar o Deus que ele tem criado dentro do seu coração, um Deus imaginário, não o Deus da Bíblia, não o Deus da revelação de Moisés, mas um Deus que ele formou. E assim ele vai seguindo e quer conduzir o povo nessa maldição do Deus que ele está servindo, aleluia. Mas a Bíblia diz que então Moisés vem, aleluia, coloca por terra, aleluia, aquele bezerro de ouro e continua a conduzir o povo, mostrando o Deus de Abraão, aleluia. E quando ele mostra, aleluia, ele vai falar com Deus e diz: Deus, o povo quer te ver, o povo está inquieto, aleluia. E Deus diz: olha, então faça o seguinte, chega até o monte, e na pena do monte eu vou passar, mas eu vou passar de costa, e não põe o povo, aleluia, da demarcação de onde eu vou dizer, senão vai todo mundo morrer. Ninguém pode ver a Deus se não tiver em santidade, meu irmão, aleluia. Aquele povo era rebelde, aquele povo, meu irmão, estava como Arão, criando Deus dentro do seu coração e queria ver a face do verdadeiro Deus. Não, só Moisés conversava com Deus face a face, porque ele tinha a revelação do Deus de Abraão. Glória a Deus. Mas a história de Israel continua. Então Moisés continua a sua trajetória falando de Deus, trazendo os estatutos de Deus, trazendo as pedras da lei. Na primeira pedra 4 leis, na segunda 6 leis, aleluia. E ali ministrava ao povo, chamava Arão para fazer as oferendas a Deus, para fazer as ofertas, aleluia. Assim eles caminhavam durante, aleluia, aquela trajetória no deserto. Mas uma certa vez, mais uma vez, o povo se levantou contra Moisés. E quando se levantou contra Moisés, se levantou contra Deus. A pessoa que se levanta contra o pastor se levanta contra Deus. O pastor que se levanta contra o líder do trabalho se levanta contra Deus. E aquele povo não entendia isso, e se levantou novamente o povo contra Deus, aleluia, porque eles se levantaram contra Moisés. E o que aconteceu, meus irmãos? A Bíblia diz, aleluia, que Deus enviou uma praga no deserto, uma praga de serpentes, e começou a pecar muita gente, muito povo começou a morrer no deserto, caíram mortos, muitas pessoas picadas por serpente. E a Bíblia então nos diz então que o povo se arrependeu, e depois de se arrepender, Deus diz para Moisés: agora Moisés, já que o povo está arrependido, faz o seguinte, levanta uma estaca aí no deserto, aleluia, faz uma serpente de bronze, de metal, e coloca pendurada, e toda pessoa que for picada e olhar para lá vai ser curada da sua enfermidade.
enfermidade. E assim, aleluia, aconteceu. Deus fez exatamente como prometera. E ali então, quando o povo olhava, aquele que era picado pela serpente mortífera, ele olhava para a serpente que Moisés tinha levantado naquela haste. A Bíblia diz que eles eram sarados, eles não morriam, eles não eram contaminados pelo veneno. Mas, meus irmãos, coisa linda isso, quando Deus começa a operar no meio da igreja. Coisa boa, quando Deus usa o pregador, quando Deus fala com o pregador e diz assim: olha, aleluia, toca o casaco hoje sobre a vida do irmão que ele vai ficar curado. Olha, hoje, ora pelo teu lenço e toca na irmã que ela vai ser curado. Olha, hoje, aleluia, pro cantor, pro músico que toca guitarra, toca o hino, e do teu solado, Deus vai curar muita gente. Coisa boa quando Deus faz esses mistérios no meio da igreja. Foi um mistério como esse que aconteceu com Moisés. Aleluia! Mas coisa triste, meus irmãos, é quando Deus faz isto e as pessoas esquecem de Deus e ficam com a idolatria daquilo ali. Criam um Deus do casaco atirado, do lenço ungido. Criam um Deus da guitarra ungida. Só essa guitarra que presta porque foi só ela que curou os irmãos. Quando que não foi a guitarra, foi Deus. Aí o povo, meu irmão, era idólatra. O coração do povo era idólatra. Aí nós vemos uma tragédia lá no capítulo 2, no capítulo 18, verso 4 de 2 Reis, de um rei chamado Ezequias, que assumiu o reinado, assumiu a igreja do pai dele, né? Acas era o primeiro pastor, o primeiro rei que assumiu lá. Depois veio então Ezequias, e Ezequias chegou na igreja e viu a guitarra ungida, viu o paletó do pastor, aquele que só ele fazia, e começou a derrubar tudo por terra, começou a derrubar, até que chegou num determinado momento e ele olhou e viu uma haste com uma serpente de metal ali. E ele perguntou para o povo: o que é isso? Essa é a serpente de Moisés, essa é a Neustã. Nós adoramos, queimamos incenso a ela porque ela fez milagre lá no deserto. Deus, as pessoas criam Deus dentro do seu coração. Deus opera no meio da igreja e as pessoas ficam, irmãos, com o material em vez do espiritual. Deus usa o pregador e depois todo mundo corre, aleluia, pelo mundo todo atrás do pregador, como se fosse o pregador que tivesse feito o milagre. Há muitos anos atrás, Moisés levantou aquela serpente, e há muitos anos para frente, aquela serpente ficou de idolatria dentro da igreja, aleluia, de Acaz, dentro da igreja de Israel, e lá estava, até nome colocaram na desgraçada, Neustã. Até nome colocaram. Até nome colocaram na víbora. Deus misericórdia, aleluia. E aquilo não tinha a graça de Deus. Por isso que eu disse que é desgraçada. Tudo que não tem a graça de Deus é uma coisa sem a graça. E aí o que acontece? O Ezequiel olha assim: não, vocês estão fazendo errado, nós temos que adorar a Deus, não aquilo que Deus usa, né? Temos que adorar a Deus, não o que Deus está usando. Você tem que ir na igreja para adorar a Deus. Você não tem que vir aqui quando vem o Santo Fontoura só. Amém? Não crie Deus dentro do teu coração, não crie ídolos dentro do teu coração. E assim foi. E estava assim o povo de Israel. E o problema, meus irmãos, que quando Jesus chegou nessa terra, estava assim também. Eles estavam dizendo: eu sou filho de Abraão. E Jesus: mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam me carregar no colo? Porque sobre mim vocês lêem todo dia, leem os profetas, e tudo que fala lá na lei dos profetas fala sobre mim. Mas vocês estão lendo, vocês estão estudando, não para conhecer, aleluia, o Deus de Abraão. Vocês estão lendo, vocês estão estudando para dar ênfase ao Deus que vocês já criaram dentro do coração de vocês. Quantos crentes têm criado um Jesus diferente do Jesus da Bíblia? Jesus está olhando para a igreja e a igreja está adorando um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Tem gente que guarda, que segue um Jesus que guarda dia,
que não pode sair em tal dia, porque senão Jesus vai mandar ir para o inferno. Tem outros que estão seguindo um Jesus que não pode comer tal carne ou não pode beber tal líquido, porque senão, né? Não pode tomar café, porque senão não vai dar certo. Estão criando aí um Jesus no coração deles, que já veio, que levou 144 mil para o céu, e nós que estamos aqui, tenha misericórdia. Estão criando Deus. E no tempo de Jesus a mesma coisa, irmão. No tempo de Jesus, Judas seguiu Jesus porque todo mundo dizia: Ele é o Messias, Ele é o Messias, Ele é enviado, Ele é o Cristo. Irmão, se Ele é o Messias, aleluia, Ele vai se assentar no trono de Davi, vai nos tirar da escravidão romana. Eu vou sentar do lado dele, eu vou ser governante, eu vou ser chefe da guarda. Mas quando, cada dia mais que passava, Jesus indo para o Calvário, aleluia, Judas olhando para o trono, Jesus indo para o Calvário sendo humilhado, e Jesus procurando o Jesus para levar para o trono, aleluia. Quanto mais Jesus ia para o Calvário, mais o Judas ficava olhando: será que eu sigo Jesus? Ou será que eu vou para o trono? Será que eu sigo Jesus? Ou será que eu vou para o trono de Davi? Aleluia. E quando ele viu que não tinha mais volta, que Jesus veio para padecer, veio para sofrer, veio para morrer na cruz mesmo, para apagar os nossos pecados através do seu sangue, Judas olhou e disse: não, eu não quero esse Jesus, eu estava esperando um outro. Eu estava esperando um outro. Esse aí não, esse é mole. Esse aí eles dão um tapa no rosto dele e ele diz: olha, quando te derem um tapa no teu rosto, vire o outro para dar também. Não, eu quero um Jesus que é faca na bota. Eu quero um Jesus que saia na peleja. Eu quero um Jesus que eu tenho no meu coração. Um Jesus que eu criei dentro do meu coração. Irmão, ele aqui, aleluia, preste atenção. O Deus que tu serve, o Jesus que tu serve, tem que ser o da Bíblia. Senão você está perdendo tempo. Por quê? Porque eu quero dizer uma coisa: no dia do arrebatamento, o quem vai vir para te buscar não é o Jesus que você formou dentro do teu coração, é o Jesus da Bíblia. O Jesus do arrebatamento é o Jesus da Bíblia. Então, meu irmão, volte-se para a Bíblia, obedeça a Bíblia, ande conforme a Bíblia e conheça Jesus pela revelação da própria Bíblia, para você ter o céu por herança, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé para a glória de Deus esta noite, em nome de Jesus. Qual o Jesus que você, aleluia, está no teu coração? Aleluia. Nós estamos aqui pregando Bíblia, o pastor está aqui pregando Bíblia, mas muita gente não quer seguir esse Jesus, aleluia, porque ele conhece um outro Jesus. Ele conhece o Jesus que pode beber cerveja, ele conhece o Jesus que pode se prostituir, ele conhece o Jesus que pode viver na gandaia. Mas preste atenção: o Jesus que vai vir do céu não é este. O Jesus que vai vir do céu é o Jesus de santidade que a Bíblia mostra. E se você não entrar por esse caminho, você está perdendo tempo. Eu sei que existem muitas igrejas aqui em Rolante, eu sei que existem muitas igrejas até mais bonitas que esta, mas eu quero te dizer: Jesus não nasceu em mansão, Jesus não nasceu em castelo, Jesus nasceu numa estrebaria. Ele não está somente onde tem riqueza, ele está no meio de nós nesta noite. O Jesus que eu conheço é o Jesus da estrebaria, é o Jesus dos pobres, é o Jesus dos mansos, é o Jesus dos humildes, é o Jesus, aleluia, que vai descer do céu e vai levar a sua amada, a sua separada do mundo, aquela que se consagra, aquela que ora, aquela que jejua.